Demora um tempinho para carregar? Tô gravando já. Pessoal, bom dia. Hoje são 6 de outubro de 2021 e nós estamos aqui agraciados com a presença do Márcio Seva, em que falará conosco referente ao livro 1870, Destino Ipameri, que faz parte da FLIC, né, que é o Festival Literário do Cerrado de Ipameri. O Marco está aqui, me corrija se eu estiver errado, mas a FLIC nasceu em 2014, a partir de um grupo de leitura, né, visando estimular a leitura na cidade de Ipameri, e desde então já nasceu junto com o nosso campus, né, o campus avançado Ipameri do IF Goiano, também em 2014. Todos os anos nós temos essa parceria aí em relação às atividades estimulando a leitura. Os alunos aqui presentes são os alunos do ensino médio, do ensino superior também, mas foram os alunos do segundo ano do curso técnico em comércio e do curso técnico em redes de computadores, integrado ao ensino médio, que tiveram contato há 2 meses com esse livro. E os demais também a partir dos diálogos que tivemos para convidar para essa sala. Eu queria passar a palavra para a Juliana, só para ela agradecer a presença do Márcio, e em seguida deixamos você falar, tá bom? Juliana? Bom dia a todos, né, e a todos os nossos alunos, especialmente. Muito obrigada, Márcio, pela presença. Muito nos honra o Ipamerino, que se dedicou aí a uma parte do seu tempo para escrever, né, resgatar a história aí de Ipameri. Enfim, vou te dizer uma coisa, Márcio. Eu estou encantada com o livro. Encantada. Ontem eu fiquei a tarde toda, não consegui parar de ler até que eu avançasse bastante, não consegui terminar, mas assim, com tudo, com as ilustrações, com a forma que você preparou, né, assim, até o tipo de letra, o cuidado que você teve para aproximar do original aí, né, datilografado. Meus parabéns, Márcio. Nossa, poderíamos ter mais ipamerinos com essa mesma inspiração que você teve. E é um material riquíssimo, né? Eu que adoro literatura, adoro história, então eu achei fantástico o entrelaçamento que você fez com a nossa história, com alguns recortes históricos. Parabéns, Márcio. Nossa, fiquei, assim, muito entusiasmada, porque tudo que eu leio sobre a nossa cidade é muito bom, né? Já tive a oportunidade aí de ler algumas obras aí do professor Zuzu, do seu Amarito, enfim, de alguns ipamerinos, do seu Adovando, inclusive, que um pouco antes de falecer, teve aqui no nosso campus, buscando material para que nós fizéssemos parte também de um livro que ele estava aí preparando, né? Então, nos honra muito ipamerinos como você. E te convido para a oportunidade que você vir a Ipamerinos fazer uma visita, tá? Parabéns mais uma vez. Agradeço também aí a disponibilidade do Marco, sempre em parceria aqui conosco durante esse período da FLIP. Agradeço ao Rael também, muito obrigada por estar aqui conosco. E no mais, espero, tenho certeza, aliás, não só espero, como tenho certeza que os nossos alunos vão gostar muito. Bastante interessante. E já adianto e te faço uma pergunta: onde eu posso adquirir um livro impresso para mim? E aguardar o autógrafo quando você vier. Ok. Olha, muito obrigado pelas palavras de vocês, Juliana, Renan. Obrigado pelo convite. Essas suas palavras são boas para nos estimular. E eu quero dizer que é um trabalho coletivo intenso. Tanto Rael, o Marquinho, Rael, Alberto Costa e a própria Beth, que está na origem desse texto, foram muito importantes, entendeu? A gente trabalhou com afinco, assim, com bastante dedicação, e esperamos realmente que os leitores venham a gostar. Sobre o livro impresso, eu também sou favorável a que ele seja distribuído. O Marcos me explicou a dificuldade neste ano, por causa da pandemia, mas eu valorizo muito a presença do livro, né, o objeto em si. Então, o Marco tem à disposição dele para quem estiver interessado. Para nós,
é o efeito que a gente pretende, ter o livro físico distribuído. Tá? E, bom, começando agora, já entrando, eu queria dizer que exatamente esse livro surgiu de uma conversa com a Beth Costa, porque esse texto dos apontamentos é muito citado e não era conhecido. Eu mesmo tentava saber, mas são poucos exemplares. Ele fez em datilografia, então é um texto que foi distribuído em pouquíssimas cópias, talvez umas 3 ou 4, eu não sei quantas, e já estão em mau estado de conservação pelo tempo. Então, a Beth me forneceu um PDF e, a partir daí, nós trabalhamos durante coisa de uns 3 anos, mais de 3 anos, para chegar nesse resultado, que tem falhas, obviamente tem falhas, e quem quiser apontar essas falhas é importante para nós, tá bom? Então, falando já direto do Joaquim Rosa, ele foi um indivíduo que veio do Triângulo Mineiro, ainda criança, com 7 anos, e os pais se mudaram para Formosa. Então, ele acompanhou os pais até lá. De lá, ele, por volta de 1917, saiu em destino ao Rio de Janeiro para estudar nos melhores estabelecimentos do Rio de Janeiro. Ele fez o curso médio no Dom Pedro II, que até hoje é um modelo, e depois ele fez farmácia na Escola Nacional de Medicina. Então, ele tinha uma formação intelectual, uma formação técnica bem rigorosa. Ele voltou a Goiás em 1926. No fim, 25, ele foi para Morrinhos, e de lá, como os pais já tinham se mudado para Ipameri, ele veio para Ipameri. Isso em 1920, fim de 25, início de 1926. Ele foi um indivíduo que se envolveu muito com a cidade. Logo que ele chegou, já começou a participar de atividades, inclusive na política. Ele foi um farmacêutico competente, ele foi professor, ele foi diretor do atual CEPEM, e ele foi um grande jornalista, que era considerado nos meios avançados. No Rio de Janeiro tinha repercussão, em Goiânia, obviamente, no Triângulo Mineiro. Então, foi um indivíduo de muita atuação. E deixou, depois, um livro de memórias, Por Esse Goiás Afora, que está aqui. Tem exemplares desse livro na Biblioteca de Ipameri. É um livro muito interessante e, inclusive, usado por muitos acadêmicos para buscarem informações sobre a situação do Estado naquela época. Então, é um autor importante e que tinha esse trabalho dedicado a Ipameri e que nunca foi, de fato, publicado. Todos os historiadores se valeram dele. Adolvando, eu acho até que o Adolvando conheceu pessoalmente, tinha uma das cópias desse datilografada, mas todos, o João Veiga e o Murat, que atualmente é um pesquisador importante aí de Ipameri, que também teve acesso e utilizou no livro que ele publicou. Bom, então, entrando agora no livro em si, nós fizemos uma linha do tempo que não tem no livro. Essa linha é para essa exposição que nós estamos utilizando. Mas dividimos a sequência do texto praticamente em 4 etapas, certo? A primeira, da época do Reino de Portugal, de 1720, quando Goiás começou a ser conhecido e desbravado, até 1833, quando Ipameri se tornou um distrito. Em seguida, até 1889, quando Ipameri já era uma vila, já era uma cidade, e houve a mudança de governo. E 1930, quando veio o golpe do Getúlio Vargas, que depois é o presidente, e assumiu como interventor. Esses 4 cortes são importantes. Na época inicial, Goiás era praticamente desconhecido,
E havia uma série de imposições que vinham do Reino de Portugal. Então, o proprietário do Brasil, vamos dizer assim, sem combinar nada com os indígenas, né? Mas os proprietários eram os portugueses, era o Reino de Portugal, o rei de Portugal era o dono do Brasil. As sesmarias que nós conhecemos como grandes propriedades vêm dessa época e não eram propriedade dos sesmeiros, digamos assim. Eles eram do rei, eram terras concedidas, grandes propriedades, mas não pertenciam a quem estava explorando. Em 1833, que é a data seguinte, nós já não éramos mais subordinados a Portugal. Era um império, o Brasil, e essa questão das terras, que é importante, já não era mais dessa forma. As terras poderiam ser vendidas. E, com isso, muitas sesmarias foram sendo retalhadas para serem vendidas para quem pudesse pagar também. Mas, de qualquer forma, já se podia vender. Em 1889, quando inicia a República, muda todo o sistema representativo, né? Então, ainda era uma república claudicante, mas, de qualquer forma, muito da legislação que regia a economia do país foi modificada. Inclusive, dessa época, surgiu muito estímulo para a formação de sociedades anônimas. E 1930 é o estágio final. Eu chamo a atenção para o fato de que o Joaquim Rosa só esteve em Ipameri, no período que ele cobre com o texto, durante 4 anos. Ou seja, esse texto vai de 1720, aproximadamente, a 1930, sendo que ele só viveu em Ipameri a partir de 26, então são 4 anos. Mas nesses 4 anos já transparece muito o envolvimento dele com a cidade. Bom, ao lado tem um mapinha esquemático, que é só para poder entender como as coisas ocorreram. Esse círculo alaranjado é o arraial inicial de Ipameri, pelo que dá para ser deduzido. Isso é uma interpretação minha, mas eu acho que é bem coerente com a parte... Eu tenho uma cachorrinha aqui que fica no meu pé, agora ela saiu. É bem coerente com os dados que a gente tem e também com a organização urbana de Ipameri. Essa mancha verde grande à direita é o quartel, que nessa época, obviamente, não existia. Mas logo adiante, indo para a esquerda, vem uma faixa estreita que corresponde ao patrimônio do Divino Espírito Santo, que é também um documento importante que é destacado por todos os historiadores. Então, esse patrimônio gerou muita controvérsia sobre origem, sobre localização, sobre o proprietário, mas o fato é que, em 1935, o proprietário desse trecho aí tinha 2 fazendas em Ipameri e ele vendeu as 2 fazendas que ele tinha. Nessa época, Ipameri era entre rios. Ele vendeu essas 2 fazendas, uma delas se chamava Fazenda Vai Vem, só que ele excluiu da venda aquilo que ele tinha doado para o Divino Espírito Santo, que é exatamente esse trecho onde está a atual catedral, né? E que foi a primeira matriz em Ipameri. Então, essas referências que estão aí, à esquerda tem 2 bolas, tem o traçado da linha férrea e 2 bolinhas vermelhas que assinalam a primeira estação, a que está mais abaixo, e a segunda estação, que é essa que nós conhecemos, que foi inaugurada em 1923.
Essas referências são importantes assim, para ter uma noção geográfica e até para quem conhece a cidade, para ter uma visão histórica. Essas ruas que têm nome nessa planta, rua de baixo, rua de cima, rua... São nomes assim de referência que não são nomes propriamente como a gente conhece hoje em dia. Mas elas foram atribuídas quando Ipameri conseguiu ter um correio, uma agência de correio tinha que dar nomes para as ruas. Então, isso foi o que foi criado inicialmente. Então, esse é o básico, é aquele cronograma da linha do tempo e esse mapinha que a todo momento as pessoas podem consultar. No livro, em vez da linha do tempo, existe uma cronologia de fatos importantes para a história da cidade. Ok? Então, vamos adiante, Rael, desculpe. O nome Pameri, segundo até o Rael me esclareceu, é uma história bem conhecida, não vale a pena a gente ficar detalhando, mas é a maneira como o Joaquim Rosa abre o texto dele citando o Teodoro Sampaio, que foi quem propôs esse nome, e pedindo que a cidade desse o nome dele para uma rua. E, de fato, isso veio a acontecer porque aquela rua que fica, digamos, atrás do quartel, né? Tem a entrada de um lado, o fundo do quartel, inclusive tem um estabelecimento escolar ali, é a rua Teodoro Sampaio. Então, é uma homenagem que ele pediu e que, de fato, foi feita. Bom, passando ao próximo slide. Então, essa é a parte, é praticamente a única parte, a única página que se refere ao período de reinado de Portugal. Havia os indígenas, que obviamente conheciam todo o território, mas os portugueses não conheciam. E nessa época, então, o Anhanguera, bandeirante Anhanguera, inicia o desbravamento. Ele conseguiu chegar até Goiás, ele voltou em mais de uma tentativa, e, por fim, o objetivo era conhecer, estabelecer o domínio português e também explorar as riquezas que houvesse na região. E a riqueza que havia, Minas Gerais estava bombando com as minas, né, seria procurar pedras e ouro, minerais. E, por fim, ele chegou a Goiás, que é uma cidade que ele fundou. Nesse caminho, logo que ele ultrapassa o Paranaíba, o rio Paranaíba, aqui está no mapinha, acho que é fácil identificar. Logo que ele ultrapassa o rio Paranaíba, vai surgir Catalão. Catalão está no centro desse círculo, mais ou menos no centro desse círculozinho azul. Esse círculo azul é o sertão do Rio São Marcos, que era uma referência geográfica. A primeira cidade que aparece logo ali, assinalada, é Catalão. Essa foi o pessoal, companheiros do Anhanguera que ficaram aí e se estabeleceram e surgiu esse arraial. Em seguida, ele seguiu então, até chegar à capital, Goiás. Nas passagens, o Anhanguera ganhou muitos privilégios do rei pelo que ele conseguiu fazer. Então, ele chegou a ser presidente da província. A província de Goiás foi criada mais ou menos nessa época e ele ganhou uma concessão, seria uma concessão, para explorar as passagens dos rios, ou seja, onde houvesse que atravessar rios, ele estabelecia, ele e o grupo dele estabeleciam a maneira de cruzar, que era balsas para transportar, e cobravam pedágio. Então, isso ele ganhou como uma vantagem para compensar o que ele conseguiu. Em Santa Cruz, a cidade de Santa Cruz, ainda, até recentemente, moravam descendentes do Anhanguera
e eles ainda tinham essa concessão para a travessia. Obviamente, depois da ferrovia, tudo isso perdeu sentido. Muito bem. Então, está estabelecido esse períodozinho de penetração nas terras goianas e estabelecido também a exploração das minas. Nessa época, então, a Vila de Goiás era o que havia de urbano de referência como capital, e na região sul do estado de Goiás só existia Santa Cruz. Santa Cruz foi a primeira cidade da região do sul de Goiás. Posteriormente, agora já na segunda fase da nossa linha do tempo, Catalão é elevado a um distrito, é elevado a município e fica independente de Santa Cruz. E nessa época que Catalão se torna um município, Ipameri passa a ser um distrito de Catalão. Não era Ipameri, era o Arraial do Vai-Vem. O Arraial do Vai-Vem passa a ser um distrito do município de Catalão, 1833. Em 1835, o já conhecido proprietário das terras, das fazendas, vendeu as fazendas dele. E uma fazenda se chamava Vai-Vem, e nessa fazenda ele reservou o terreno que ele doou ao Espírito Santo. Essa pertencia ao Espírito Santo e está encerrada. Então, esse é o panorama, em geral, que nós temos dessa região quando o Ipameri se tornou um distrito. Indo para a próxima prancha, para a próxima... Eu acho que tem uma intermediária, não, Rael? Não, não tem, não. Não tem. Essa aqui é meramente ilustrativa. Para completar o conhecimento da região, muitos viajantes prestaram depoimentos, os primeiros militares que vieram para colaborar na implantação da província também fizeram muita investigação, muita pesquisa, percorreram a região, aos poucos foram ganhando conhecimento. Dessa época, restam muitos depoimentos importantes em livros que cientistas escreveram, e isso também foi importante para todo o desenvolvimento da região. E também essas ilustrações, que são de um holandês, o Huygens, elas não são muito fiéis ao ambiente, mas dão uma noção de como eles viam a região que estava sendo desbravada nessa época, 1833 em diante. Aí, agora, o próximo, Rael, por favor. Então, aí é um desenho geral de como essa região ficou constituída a partir dessa primeira penetração. Nessa ocasião, as minas de ouro, as minas estavam acabadas, não rendiam mais nada. Então, vocês veem que em 100 anos, mais ou menos, essa riqueza da exploração acabou. O que restou em Goiás foi um comércio de gado, uma pecuária razoável e uma agricultura de subsistência. Então, nesse período, as regiões que tinham importância, obviamente, ainda era Goiás Velho, e ganhou importância essa região que está assinalada num retângulo rosado, aí, mais ou menos no centro, que corresponde ao atual Distrito Federal e que se tornou um centro de comércio de gado. Era Formosa, Planaltina, atuais Formosa, Planaltina, né? Muito ligadas a Paracatu, a região de Minas, e de lá ao Rio de Janeiro. Então, a pecuária trouxe muita importância para essa região. E o fato de Formosa ter se tornado importante foi certamente um atrativo para o pai do Joaquim Rosa vir para Formosa. Só que, quando ele chegou a Formosa, as coisas já estavam se mudando
e a vanguarda do avanço econômico estava descendo para o sudoeste, que é a região azul, e é por isso que ele foi parar em Ipameri. Então, essa é uma noção que a gente tem. Um processo muito importante de ocupação também estava ocorrendo a oeste do Corumbá. Então, Santa Rita, que viria a se tornar Itumbiara, e Morrinhos também foram lugares que se beneficiaram desse crescimento. Então, a oeste, a leste, Goiás, Ipameri e Catalão; a oeste, Morrinhos e Itumbiara, mais ou menos começaram a se desenvolver. Tudo isso com muito afluxo de população do Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro e Goiás, durante muito tempo, foram uma coisa só, e a influência do Triângulo Mineiro permaneceu muito grande. E a ligação entre Goiás, essa região, e o Triângulo Mineiro também continua grande até hoje. Bom, Rael, mais uma. Então, esse trecho aí, 33 a 63, assinala realmente quando o distrito de Ipameri se consolidou. Então, nós já falamos de 33, que é a origem do distrito, já falamos da famosa escritura de 1935, que mostra negociações com fazendas. Isso não podia acontecer antes, mas nessa época já existia. Então, muita gente que tinha vontade de desenvolver o seu próprio negócio, se estabelecer e explorar a agricultura, estava vindo do Triângulo Mineiro para o sudeste goiano. E um deles se chamava Manuel Vaz da Costa, que chegou a Entre Rios por volta de 1850, um pouquinho antes, talvez. Esse foi um grande líder que comandou muita coisa em Ipameri e organizou a vontade da população para se tornar também um município. Eles queriam ser elevados à vila. Então, batalharam muito, procuraram governantes, fizeram uma movimentação para se tornarem autônomos. Esse ano de 1863 é decisivo, assim, porque já estão estabelecidas essas condições, mas eles não conseguiram se tornar a vila. Esse Manuel Vaz da Costa havia conseguido, em 1858, que o presidente da província autorizasse a instalação da vila. Mas, naquela época, tinha que fazer investimentos, criar prefeitura, criar cadeia, e eles não tiveram condição. Em 1863, foi cancelado essa elevação de Ipameri à vila. Eles voltaram não, eles permaneceram na condição de distrito, mas já estava tudo cristalizado para virem a ser um município autônomo. Essas 8 páginas do livro que estão aí ilustrando tratam desse período. O que é importante perceber é que a presença de governo, vamos dizer, já se tornava grande. Esses temas que o Joaquim Rosa trata nessas páginas, não há muito detalhe sobre datas, personagens, porque ainda não tinha anotações. Então, ele não tinha muito de onde buscar anotações, mas ele trata de temas importantes. A Igreja Católica é uma, porque a Igreja Católica era um braço do governo. A Igreja Católica é quem fazia registro civil, quem fazia registro de casamento. Muita gente que procura documentação para se naturalizar é obrigada a recorrer à igreja, porque os arquivos até 1889 eram feitos pela igreja. A igreja era o cartório civil no Brasil. Então, a igreja tinha muita presença, as igrejas foram origem de muitas cidades. Vejam bem, no caso de Ipameri, não é. Quer dizer, existe uma capela de Nossa Senhora da Conceição, que é citada,
mas a origem de Ipameri não é o patrimônio do Divino Espírito Santo. Ele é ali ao lado da origem do Arraial. Mas outras cidades, basta ver os nomes, Santa Cruz, Bonfim, Santa Luzia, são todos de origem de alguma fé religiosa de algum estabelecimento. Outro que ele dá muito destaque é a Guarda Nacional, porque quando o Brasil se tornou independente, o próprio imperador do Brasil não se sentia muito seguro com a segurança que as Forças Armadas poderiam oferecer, porque elas eram fiéis a Portugal. De repente, o Brasil se tornou independente, havia muita... sabe como é corte, né? Sempre muita intriga e tal. Então, a Guarda Nacional foi criada como uma maneira do imperador reforçar o seu poder e como reserva para eventualidade de guerras, coisas assim. A Guarda Nacional não era o exército, era um corpo de reservistas, mas foi muito importante e gerou muitos coronéis e majores, etc., que a gente conhece, tem nome de rua, tal, coronel isso, coronel aquilo, que não eram militares, eles eram da Guarda Nacional. Bom, então chegamos a esse período e vamos para o próximo capítulo. De 63, então, veio uma grande frustração, porque não conseguiram implantar a vila, mas em 1870 veio uma segunda oportunidade que o novo presidente da província deu, criou novamente a vila, e em 1873, por uma doação, a prefeitura pôde ser instalada. Houve um morador que doou uma casa, seria a cadeia e a casa da Câmara. Sem essas duas coisas, a cidade não poderia ser instalada. Esse era José Benevenuto de Mendonça, foi o doador dessa casa, é outra pessoa, certamente, além de já razoavelmente rico, né? Outra pessoa muito atuante na cidade. A partir desse momento, muita coisa importante acontece. Você tem que delimitar o município, dizer até onde vai, onde não vai. Na verdade, os limites eram simples. A oeste ficava Santa Cruz, a leste ficava Catalão, ao norte seria Santa Luzia, a Serra dos Cristais, futuramente Cristalina, e ao sul o Rio Paranaíba. Então, um município grande, tá bom? Vai do Rio Paranaíba até Cristalina. É comprido e é largo, de Catalão até Santa Cruz. Esse era o limite geográfico. Mas também era necessário instalar o conselho, eram 7 pessoas da comunidade que fariam a administração e a legislação da cidade e administrariam o orçamento. Dos 7, o mais votado se tornava o presidente do conselho e era quem comandava, de fato. Não existia prefeitura, né? Esse nome, prefeitura recente, mas comandava a vila. E ele era um prefeito, que tinha as funções executivas. Além disso, tinha que criar um código de posturas, que corresponde a um código de condutas, essencialmente a uma legislação urbana. Até hoje nós temos código de posturas, embora muitos assuntos deixaram de pertencer ao código de posturas. Mas era uma legislação básica. Então, a delimitação do município, a criação do conselho, o código de posturas e, importantíssimos, o orçamento. O orçamento passava a ser definido pela cidade, pelas receitas que ela tinha, mas, de qualquer forma, ela administrava os próprios recursos.
Então, essa modificação é muito importante, foi essencial, e quem liderou isso foi o filho do Manuel Vaz da Costa, o Francisco Vaz da Costa. O pai dele, o Manuel, morreu pouco antes da cidade conseguir autonomia. Mas, nessa altura, o Francisco, que já era também um líder, foi quem assumiu o comando, e, a partir daí, até o fim dos anos 1900, ele sempre foi importante. Aliás, a Rua Francisco Vaz, essa é uma homenagem justa também, a Rua Francisco Vaz, em homenagem a essa pessoa. Bom, passando agora para as próximas páginas, é uma ilustração do que eu acabei de falar. Essa mancha azul, os limites do município, isso eu fiz assim o que é possível. Esse mapa que vocês veem foi publicado em 1875. Quer dizer, nessa época que Ipameri estava se tornando município, mais ou menos se publicou esse mapa. Ele não pode ser um mapa preciso em relação ao que nós conhecemos hoje em dia, mas já dá para entender que eles tinham mecanismos sofisticados de fazer o conhecimento do terreno onde estavam se assentando. Então, eu procurei usar esse mapa por causa dessa correspondência de datas. Hoje em dia, todo mundo trabalha com GPS, tudo fica fácil, mas antes era astronomia que tinha que ser utilizada, né? Essa bandeira, como todos talvez saibam, não sei, foi proposta pelo João Veiga, que também foi um historiador importante em Ipameri, e ele usou essa data. E essa data, com esse formato que ele pôs na bandeira, é o que nós utilizamos na capa do livro. Então, só para ter uma referência. O Rael, o próximo. Eu não sei há quanto tempo nós estamos falando, né? Acho que está indo. Bom, daqui para frente fica tudo mais fácil, porque tem mais texto, mais personagens que o Joaquim Rosa cita, né? E também tem mais informações sobre o Brasil, a gente já conhece um pouco mais. De qualquer forma, o livro tem o nome 1870, Destino Ipameri, porque nessa ocasião, não só ali em Ipameri, mas, no geral, no estado de Goiás, no Triângulo Mineiro, em São Paulo, no Rio, muita coisa estava acontecendo que viria a beneficiar a condição de Ipameri, né? Então, vamos falar, eu tenho que aqui ampliar um pouquinho, porque eu enxergo o mouse aqui. Essas datas, 1882. Aqui, Ipameri começou a ter representantes na Assembleia Provincial, seria a Assembleia Legislativa de hoje em dia. E esse padre que está nessa ilustração é uma biografia muito interessante de um personagem que ele não era nem brasileiro, veio a Ipameri, colaborou muito com a cidade e não ficou conhecido, ninguém deu nome de rua para ele. Mas, se vocês virem a biografia dele, vão perceber que personagem importante, interessante e que contribuiu muito para a cidade, que é o padre Degenete. Ele era francês e veio parar em Ipameri e morreu aí. Nem eu estou conseguindo ver. Sim, a abolição da escravatura. 1888 e 1889 são dois fatos relevantes que todos nós estamos sabendo, conhecendo bastante. A abolição da escravatura e a República. A República, então, mudou tudo, instituiu um presidente da República, instituiu um governador do Estado, quer dizer, alterou tudo. Então, é uma mudança muito radical e interferiu nos negócios também, nos investimentos, na regulamentação das empresas, favorecendo a formação
de sociedades para atividade econômica. Então, tem reflexos na política e na economia. E mais do que isso, 1889. Nessa época, a ferrovia mogiana, que começou em 1872, lembra? 1870, destino Ipameri. A mogiana se formou em 1872. Em 1889, quando estava sendo proclamada a República, quando foi abolida a escala, eles chegaram a Uberaba. Se tornou, obviamente, a ponta do desenvolvimento, tanto para o Triângulo Mineiro como para o Centro-Oeste, como para o Sudeste de Goiás. Em 1890, a comarca de Ipameri é criada e instalada. A comarca é importante para a organização da justiça, dos tribunais e tal. Então, mais um passo que a cidade conquista. E em 1892, uma coisa importante que estava acontecendo e que essa excursão de cientistas passou aí por Entre Rios, foi a demarcação de Brasília. Brasília tinha sido criada com a Constituição de 1889, mas só dizia que era no Planalto Central. Então, essa comissão que passou por aqui, em direção ao Planalto Central, foi quem demarcou esse retângulo que hoje todos nós conhecemos, que é o Distrito Federal. Então, essas coisas não são em Ipameri, mas são importantes para Ipameri. Rael, agora podemos passar ao próximo. Então, em 1893, efetivamente, a República chega a Ipameri. Por quê? Porque tinha que fazer as adaptações na legislação e no município. Em 1893, Ipameri fez a sua... Ipameri, Entre Rios, fez a sua lei orgânica do município, que até hoje é obrigatório existir. Foi criada na República a lei orgânica dos municípios. Então, Ipameri criou a lei orgânica, aprovou a lei orgânica, implantou a lei orgânica. A partir daí, se torna uma cidade completa, que já vinha sendo, mas nos moldes da República. E, importante, passa a ter prefeito. O cargo de prefeito não existia. Ele era... Quem administrava era o presidente do conselho. E também, nessa época, a família, aí já filhos, genros do Francisco Vaz da Costa, começa a tomar destaque na cidade. Essa figura que está aí, o José Reginaldo, era genro do Francisco Vaz da Costa. Tá bom? Então, próximo. Aqui, então, importante esse trechinho, 1893, 1906, essa data aí ficou bem importante, porque é quando foi criada a Estrada de Ferro Goiás. Então, vocês veem aí, a Mogiana chegou a Araguari em 1896, tá? Tinha chegado em 1889 a Uberaba, 1896 a Araguari. E pretendia seguir, mas isso nunca aconteceu. De Araguari, no projeto, ela deveria seguir para Catalão, e de Catalão deveria seguir para Porto Nacional. Os políticos da capital de Goiás insistiram em mudar o plano e, em vez de orientar a ferrovia para Porto Nacional, orientaram para a cidade de Goiás. Com isso, desviou um pouco o traçado. Em vez de passar por Catalão, a estrada viria a passar por Ipameri, que ainda era Entre Rios. Então, essas datas vão mais ou menos desenhando como a coisa chegou a Ipameri. E, além disso, nessa ocasião, 1904, um genro do Francisco Vaz da Costa, o Aristides Lopes,
começou a desenvolver os experimentos dele com iluminação, transmissão de energia elétrica, que também seria importante. Então, mesmo essas datas não tendo nenhuma importância política, elas ajudaram a definir o destino Ipameri. Agora o próximo, Rael. Bom, a partir daí, nós mesmos já conhecemos essa narrativa com bastante detalhes, né? Então, é criada a Estrada de Ferro Goiás, ela se orienta para Catalão, mas não para a cidade de Catalão, ela se orienta para Goiandira. Na passagem, cria Cumari e vai adiante. E, em relação a Catalão, é criado um ramal Goiandira-Catalão, e pronto, ali aquela redezinha está feita, e isso foi tudo o que a Estrada de Ferro Goiás fez. A Estrada de Ferro Goiás era isso aí, não foi além, até porque os recursos que ela arrematou não tinham condição, e chegando, não a Ipameri, mas chegando ao Corumbá, onde fez a estação do Roncador, ela ficou 10 anos quase paralisada. Então, tudo isso trouxe uma vantagem muito grande para a região e para Ipameri em particular. Agora, Rael, próximo, por favor. Depois da chegada da ferrovia, que é fundamental, as duas próximas grandes conquistas é o Banco do Brasil em 1921 e o quartel em 22. O Banco do Brasil mais na área rural e no crédito agrícola, funções importantíssimas desse banco, que para isso foi criado, né? E o quartel pela presença urbana, o quartel com muita influência na área urbana. O Banco do Brasil tinha importância na área rural, mas o quartel na área urbana foi muito importante, além do contingente de pessoas que ele trouxe para Ipameri, o movimento financeiro, quer dizer, as despesas de manutenção do quartel, as despesas correntes do quartel e o soldo dos militares se tornaram parte da economia, parte fundamental da economia da cidade. E, mais além, a vida social da cidade foi muito estimulada, a presença de oficiais com boa formação, com orientação política, inclusive. Nessa época já havia muito desgosto na base do Exército, com acontecimentos da política nacional. Então, na parte cultural, social, política, até no entretenimento, a linha de tiro que o quartel fez era praticamente um clube de campo para a cidade. Então, o Banco do Brasil na área rural e o quartel na área urbana foram fundamentais. O próximo... além disso, esse aqui já não era nem genro do Francisco Vaz, esse já era genro do Aristides Lopes, que era o genro do Francisco Vaz. Essa linha de sucessão, mais ou menos, vai até essa época. Da família que veio em 1850, o Manuel Vaz da Costa, depois o Francisco Vaz da Costa, depois os genros dos genros. O Vicente Marot foi um prefeito de uma visão incrível. Ele foi administrador da ferrovia, foi ele quem trouxe a rodovia, executando a ferrovia. Ele se estabeleceu em Ipameri, se casou em Ipameri, era um indivíduo de uma visão administrativa muito grande, teve uma participação fundamental na vinda do quartel para Ipameri, e, na cidade, ele promoveu uma renovação urbana que até hoje persiste. A gente tem avenidas largas, como, por exemplo, essas que circundam o quartel, que foram implantadas em 1917, 1918. Isso era um absurdo naquela época. Mas ele teve muita visão de futuro, teve
vontade, teve coragem de fazer uma reforma urbana e demonstrou uma capacidade administrativa muito grande e política também. Um pouquinho ele ainda prolongou a presença da família, com alguns genros que foram importantes, inclusive o Benedito Vaz, que foi deputado estadual e federal, representando o Goiás. O próximo, Rael, por favor. Bom, então, isso tudo gerou uma sensação de muita evolução, muito progresso, muito bem-estar. Em algum momento, que eu não sei quando foi, a cidade passou a se autodenominar a Sala de Visitas de Goiás. Não sei quando isso começou, mas realmente a Ipameri se tornou a referência de Goiás. Do ponto de vista econômico, nunca foi o maior município, nunca teve a maior produção, nunca teve a maior arrecadação, nunca teve muitos representantes políticos, nada. Mas era a maior capital comercial registrado na Junta Comercial de Goiás. Ou seja, os negócios estavam concentrados em Ipameri. Não era que ele cresceu sozinho, ele cresceu com a região. Mas, de qualquer forma, onde se adensou, onde se sediou o núcleo disso aí, foi Ipameri. Nessa época já era Ipameri. E é nesse momentozinho que o Joaquim Rosa entra em Ipameri. Ele já entra agitando, porque de 26 a 1930 tinha aliança liberal, que estava contra o governo, etc., e que, por fim, deu apoio ao Getúlio Vargas. Ele já fez a movimentação política em Ipameri, um rapaz de 25, 26 anos, certo? Que veio de fora, já estava participando das maquinações políticas em Ipameri nesse período. E aí também termina o livro dele. O livro dele tem um final muito interessante, porque termina de repente, a frase não termina. Começa uma frase e não termina. Esse é o Joaquim Rosa, que viveu em Ipameri nesse período, mas ele ficou até 48 e saiu muito desgostoso, saiu muito chateado com a cidade, voltou para o Triângulo Mineiro, foi para Belo Horizonte, depois para Goiânia, mas termina aí. Aquele livro que eu citei, o Por Esse Goiás Afora, termina quando ele sai de Ipameri. Ou seja, apesar de toda a vida que ele teve, esse trecho de Ipameri foi marcante, foi fundamental. Ele termina o livro Por Esse Goiás Afora com a saída de Ipameri. Então, é um indivíduo que colaborou muito, fez muito, registrou muito, muito importante, e eu acho até que alguém poderia fazer a mesma sugestão que ele fez em relação ao Teodoro Sampaio. Ipameri deveria ter uma rua, Joaquim Rosa. Não sei se tem, mas seria justo, né? De qualquer forma, está aí apresentado o livrinho que a gente fez com o Capricho Possível. A sugestão de usar tipografia de máquina de escrever veio do Rael. O Rael é um grande programador visual, aí essa parte ele conhece bastante, e a ideia veio dele e eu achei ótima, porque a gente lê com a gráfica da época. Bom, meus amigos, é isso aí o que eu tinha. Não sei se temos tempo ainda, não sei como ficou, para esclarecer alguma dúvida, alguma coisa assim. Não, muito esclarecedor, Márcio. Eu não sou de Ipameri, eu sou de Iporá. Não sei se você chegou a conhecer. De nome. De nome longe. E esses livros que retratam a história de Ipameri, na oportunidade, eles têm trazido muitas informações, por não ser de Ipameri, eu sou um apaixonado por Ipameri, que cada vez mais me surpreende. E o seu, na riqueza dos detalhes, então, estava vendo um trecho sobre a gripe espanhola, que você retrata também, traz no livro, que em 1918, né, Ipameri perdeu 38 pessoas
e hoje, em uma pandemia, mais uma vez, foram 98. Claro, eu não vou, não cabe, né, fazer nenhuma estatística sobre isso, mas enfim, são situações históricas, né, e a mesma forma com que foi abordada aquela situação naquela época, na questão da questão assistencialista, como observado no texto, é muito importante. Eu que pergunto como está o seu tempo, porque tem alguns alunos querendo fazer algumas perguntas, e antes disso, eu não sei se mais alguém aqui quer fazer alguma observação. Bom, eu estou disponível para vocês. Como eu te falei, é a primeira vez que eu estou participando de uma live, assim, eu não sei a questão da administração do tempo. Da minha parte, a única coisa, tenho aí um finalzinho, que são os autores de Ipameri, que eu acho importantes também serem divulgados. A biblioteca de Ipameri tem exemplares dos livros de todos eles. Acho todos muito importantes. O último que ainda eu conheci, trabalhou, foi o Adolvando, que a Janaína citou, que também se esforçou muito. Infelizmente, ele deixou um material que ele tinha anotado e que não está publicado, não sei como vai ser, mas todos esses prestaram um grande auxílio, assim, são fundamentais também. E, além do Adolvando, tem atualmente o Murat, que trabalha muito na área histórica. Ótimo. É bom ressaltá-los mesmo, e dado a sua importância. Podemos, então, abrir para um momento de perguntas, Márcio? Sim, sem dúvida. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Por favor, se manifestem no chat. Eu tenho. Yasmin é Monique. Pode fazer, por favor. Eu gostaria de saber o que de importante o senhor gostaria que ficasse para o leitor deste livro. Eu não entendi bem. Repete, por favor. Eu gostaria de saber o que de importante o senhor gostaria que ficasse para o leitor deste livro sobre Ipameri, o que o senhor quis passar para o leitor. Sabe, o que eu acho, o que precisa, o que eu gostaria que fosse transmitido é a vontade de conhecer a cidade, de participar da cidade, de se envolver como voluntário, como fosse, de se envolver nos assuntos da cidade. Vou te falar uma coisa que não me conforma em Ipameri. De 1878, a cidade começou a pedir uma rede de esgoto. 1878. Até hoje nós não temos uma rede de esgotos. Tá? Abriram aí, iniciaram uma obra, causaram muito transtorno, todo mundo se submeteu, mas não chegamos lá. Essa é uma batalha que eu acho que a comunidade de Ipameri deveria conduzir. No ano de 1970, mais ou menos, foi criado um Plano Nacional de Saneamento. Em 50 anos, todas as cidades brasileiras deveriam ter rede de esgoto. Já faz 50 anos que foi criado esse plano e não aconteceu. Então, o que eu gosto de ressaltar quando eu vejo isso é a participação dos cidadãos na vida da cidade, envolvimento do cidadão, que é o que faz as coisas andarem. Então, para mim, pessoalmente, é um reforço dessa minha ideia, entendeu? Que a gente possa trazer ideias, trazer planos, discutir, falar, pedir e obter alguma coisa. É isso que esse pessoal que eu citei, e o Joaquim Rosa, inclusive, fez aí em Ipameri. Ótimo, Márcio. Tem mais algumas perguntas? Vou tentar seguir a ordem aqui, mas Rita... Não sei se eu respondi a sua pergunta. Acredito que sim. Juliana Cristina, vamos para a Juliana aqui, depois a gente passa para as perguntas dos alunos. Juliana, Márcia, assim, no decorrer do seu livro, né, no final, aí, inclusive, da sua apresentação, que você coloca que Ipameri foi a sala de visitas de Goiás, né, então isso é uma expressão que eu ouço desde pequena também.
E aí eu fico me perguntando porque assim, quais foram os motivos, né, que nos levaram a perder esse título, né? Assim, porque hoje nós não somos mais, né? E É verdade. se você percebeu aí no decorrer da obra, se você fez essa reflexão, ou mesmo assim, se você também vê uma perspectiva de retornarmos com algumas termos, né, uma relevância novamente no Estado. Assim, para ser bem sincera, conversando com algumas pessoas assim que são aqui de Pameri, que estudaram um pouco da história, me falam que talvez foi pelo fato dessa rodovia que passa por Catalão, ser uma BR, não cortar Ipameri. Outros já falam que foi motivos políticos, brigas políticas que... Você está me ouvindo? Estou vendo mal. Está me ouvindo bem, Renan? Aí, Aqui eu tô. não, então, alguns, não sei se melhorou. Márcio, Eu tá perdi conseguindo o ouvir? áudio, não estou ouvindo. Ah, ele não está ouvindo. Peraí, deixa eu ver, vamos verificar. Márcio, Agora voltou, agora voltou. ótimo. Pode falar, Juliana. Você perdeu, assim, Não, até que ponto que você ouviu aí? Perdeu? eu ouvi, desculpe te interromper, eu ouvi você perguntar por que essa situação se modificou e que muitas pessoas falam da rodovia e tal. Claro, todos nós nos preocupamos com essa situação. A minha visão é muito... Eu tenho formação assim como arquiteto e urbanista, entendeu? Então, a gente passa a ver a cidade como parte de uma rede e não como uma coisa isolada. Esse livro tem esse caráter de mostrar que tudo é interpenetrante. E a parada da ferrovia em Ipameri foi, vamos dizer assim, decisiva. 10 anos de grandes oportunidades. Acontece que já quando cruzou o Rio Corumbá e se destinou, não seria o destino final, mas chegou a Anápolis passou pelo mesmo processo que Ipameri, assumiu a função de polo econômico regional, ponto final da ferrovia, já começou a desviar um pouquinho as coisas, as pessoas começaram a se transferir para seguir a rodovia, né? Esse é um efeito do transporte que você citou das rodovias. Mas vamos nos lembrar, a ascensão de Ipameri também provocou muito incômodo em Goiás Velha, em Velha Capital, que muita gente já vinha propondo que tinha que sair dali porque ali não era um bom lugar. Os políticos de Goiás mesmo falavam. E Goiânia foi iniciada, as obras de Goiânia, em 1937. Quer dizer, 32 sai a linha segue, em 37 Goiânia foi iniciada, e nós já vimos aí, Brasília já estava vindo, certo? Então, toda essa questão modificou a geopolítica regional, teve muita interferência. A rodovia, sem dúvida, né? Mas rodovia, a perda de eficiência das ferrovias, esses novos polos de desenvolvimento. O Getúlio Vargas, esse que foi indicado, que assumiu o governo em 1930, ele criou uma cidade, uma política de marcha para o Oeste, que o Oeste precisava se desenvolver, uma política federal. Criou cidades, se não me engano, ali, Ceres, perto de Anápolis. Ceres é uma cidade, uma colônia agrícola. O governo federal e o governo estadual passaram a estimular a criação de colônias agrícolas. Então, toda essa geopolítica muda. Na minha opinião, não é o importante, não é a condição de liderança que a cidade tenha, isso não é o importante. É a qualidade de vida que ela proporciona, e isso é preciso junto com toda a região. Não é uma coisa que se faça sozinho. Então, seria a busca de qualidade de vida o que interessa. Mas nós estamos caminhando nesse sentido. Aliás, eu vou citar também uma publicaçãozinha que nós fizemos no ano passado, por causa dos 150 anos de Ipameri,
que derivou, em princípio, desse livro do Joaquim Rosa, ele cobre um espectro maior. Isso que nós publicamos vai até a época atual, certo? Passando além dos limites. É um livro pequeno, que a gente fez com o que o tempo permitia que se fizesse, para deixar marcada a questão dos 150 anos de Ipameri. Também, a mesma coisa, o Alberto, o Marco, o Rael e eu cuidamos de fazer esse livro. Ele também está por aí, foi distribuído no ano passado, na biblioteca também deve ter, talvez até nós tenhamos alguns exemplares, isso, quem sabe bem, é o Marco. Mas é isso, eu pessoalmente não acho importante liderança, eu acho importante qualidade de vida. Ótimo, obrigada. Márcio, nós temos mais algumas perguntas. Rita, você está aqui para fazê-la? Bom dia, tudo bem? Pode fazer a pergunta, Rita. Eu quero saber se, na sua opinião, por que as pessoas não respeitam a memória com a história da sua cidade? Porque, tipo assim, aqui em Ipameri, teve o primeiro cinema... é porque, assim, eu quero saber que, se, na sua opinião, por que as pessoas não respeitam a memória com a história da sua cidade? Porque eu vejo, assim, que aqui em Ipameri... Mas eu entendi, Rita. Eu vou repetir a pergunta para você. Tá. Márcio, você me ouve bem? Agora eu estou ouvindo. Certo. A pergunta da Rita é a seguinte: por que as pessoas não respeitam a população, não respeita a própria história da cidade, né? Porque... Cortou. Deixa eu tentar organizar aqui. Agora você me ouve bem? Vamos dar um tempo. Recarregar a página aqui. Agora você consegue me ouvir? Ele vai ter que sair e voltar novamente, igual fez mais cedo. Sim. Mas... Eu tenho que sair? Não. Vamos fazer diferente. Você consegue ler o chat? Você consegue... eu vou sair e voltar. Isso. Ótimo. Eu acho que isso vai resolver o problema. Rael, você viu o que foi o problema lá? Não, né? É conexão mesmo, né? Não, acho que foi alguma... A gente testou bastante o microfone esses dias, mas algum problema de conexão mesmo. Ah, sim, ele já chegou? Vamos ver se agora vai funcionar bem. Esperando carregar aqui. Márcio? Agora você consegue nos ouvir? Oi. Consegue nos ouvir? Voltou? Voltou. Tá conseguindo ouvir a gente? Oi, alô. Alô. 1, 2, Alô. 3. Pelo jeito, o problema do som não foi resolvido. Rael. Vou mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Agora eu estou ouvindo. Agora eu estou ouvindo. É a conexão mesmo, pelo jeito. Posso fazer a pergunta então, Márcio? Márcio? O Rael mandou uma mensagem aqui. Ah, sim. Eu ia testar o microfone. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Sim. E você consegue nos ouvir? Alô? Consegue nos ouvir? Alô? Rael, faz assim. Eu te mando as perguntas no seu WhatsApp, só mais duas para a gente fechar, e ele responde pela leitura do WhatsApp. Avisa isso para ele, pode ser? Tá bom. Diga. A gente vai mandar a pergunta no seu WhatsApp, vai ficar até mais fácil, porque a gente consegue te ouvir bem. Ah, entendi. E você responde rapidinho. E ainda bem que o WhatsApp está funcionando, né? É verdade. Eu vou mandar para o Rael agora. O Rael vai mandar? Eu acho que você está escutando bem agora, não está, Marcos? Eu estou escutando bem agora. Sim, está tudo ok, então. Então vamos lá. A pergunta da Rita era a seguinte:
por que o que você acha em relação... Ah, eu vou fazer pelo WhatsApp mesmo. Vou fazer a do Randolfo, que está mais fácil de copiar. Rael, manda para ele, por favor. Tá. Eu vou encerrar a apresentação aqui. Tá bom. Sim, o trabalho de um historiador precisa de muita pesquisa. Quanto tempo o senhor gastou para organizar esse livro? O senhor não, por favor, você está ótimo. Mas, como eu disse, de fato, esse trabalho foi demorado. Começamos por volta de 2017 e chegamos à edição mesmo no início deste ano. Então, assim, foi trabalhoso, não é uma dedicação total, porque nenhum de nós poderia se dedicar totalmente a ele. Vocês estão ouvindo? Sim. Sim. E foi feito assim. Na verdade, muitos trechos do Joaquim Rosa já eram conhecidos por outros livros e outros comentaristas de Ipameri. Então, um pouco já era conhecido. Mas isso que nós fizemos, a primeira coisa é que a ortografia que ele utilizou era que estava valendo naquela época, e já houve umas 3 ou 4 reformas desde lá. O outro eram expressões que ele utilizava que não são mais conhecidas, referências. Tal. Então, nós procuramos dar uma atualizada. O outro era a questão, como eram apontamentos, ele não estava refinando o texto, e muita coisa ele deixava interrompida. Isso também criava um pouco de dificuldade. Mas, de fato, houve o tempo de fazer revisão do texto, que, ao mesmo tempo, já servia para a gente tomar conhecimento. E todos nós estudamos muito. Eu confesso, eu, particularmente, fiquei muito motivado a estudar muitos dos assuntos que vieram. Mas, grosseiramente, nós fizemos em 3 anos de trabalho esse livro. Desculpa. Rael, faz a próxima pergunta. A pergunta anterior foi do Randolfo, tá bom? Por que as pessoas não respeitam a história da sua cidade? Em Ipameri, por exemplo, tivemos o primeiro cinema do estado de Goiás. É verdade. Eu também não sei uma resposta para você, infelizmente, entendeu? Não sei por que não respeitam. Em primeiro lugar, seria a questão de conhecimento da própria história. Então, eu acho que é importante conhecer para poder respeitar. Em segundo lugar, porque conhecendo, existem os exemplos, existe uma maior valorização, a gente valoriza mais as coisas que existem, coisas que a gente normalmente critica, fala, isso não é tanto para ser criticado, né? Então, as coisas que existem. Sobre o cinema, especificamente, esse não, o que me causa mais incômodo é o estado de conservação do edifício, do prédio do cinema. Porque, como todas as cidades brasileiras, os cinemas mudou tudo, a indústria cinematográfica mudou tudo, tal, e recentemente essas streamings de vídeo, tudo está completando. Cidades que tinham salas de exibição foram reduzindo, né? Aí é uma questão mudança de tecnologia, mudança de hábitos. Agora, a edificação é outra questão. E aí nós temos muitas edificações que foram custosas para quem fez, não só o cinema, o jockey também, eu tenho assim, muita preocupação com o destino que possa ter, edificações caras, difíceis, e, honestamente, sem conhecer bem o ambiente da cidade, eu não sei
fazer uma proposta. Mas o que a gente vê em outras cidades é que é necessário ou uma empresa assumir o patrocínio, ou uma associação de moradores. Eu não sou muito favorável ao poder público assumir, porque o poder público tem muitas obrigações que ele já tem dificuldade. Mas não tem uma resposta precisa e única. Aí é uma questão mesmo de condição econômico-financeira e de vontade de fazer. Ótimo, Márcio. Rael, vamos para a última pergunta. Chegaram mais outras aqui no chat, Bruna, mas pelo tempo... Qual o sentimento, depois que leu a versão final do livro, sente que conseguiu transmitir tudo o que havia imaginado? Não. É impossível a gente transmitir tudo o que havia imaginado. Muitas anotações ficaram, muitas coisas tiveram que ser eliminadas. O Rael sofreu muito comigo, porque eu fiz não sei quantas revisões, dezenas de revisões. Ele participou muito, essa fase final do livro, o Rael se envolveu profundamente, deu ideias muito boas. Eu acho que sempre falta, e não adianta, sempre vai ficar faltando. Na medida em que a gente se interesse pelo assunto, nós mesmos vamos atrás de mais informações. E eu digo com honestidade, eu não parei mais de estudar a respeito da história do Brasil, história de Goiás, o que eu encontro. Não parei mais. Isso foi uma retomada para mim da minha vida estudantil. Ótimo. Está conseguindo nos ouvir, Márcio? Rael, informa para ele que a gente vai fazer um encerramento. Não sei se tem mais alguma pergunta. Vamos considerar o tempo já também. Rael, desculpa. Rael, informa para ele que a gente vai fazer a finalização, mas que agradecemos imensamente. Do Renan, né? Vai ser o encerramento agora. Olha, isso. Eu agradeço muito a oportunidade, muito mesmo. Foi um prazer enorme fazer essa palestra, dialogar com vocês. Agradeço o apoio aí do Marco, o Rael, o Alberto. A gente fez uns ensaios aqui para poder não ser uma coisa muito... Tal. Eu estou aprendendo bastante com vocês. Então, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Antes de você sair da sala, para ficar gravado, nós, do IF Goiano Campus Avançado Pameri, agradecemos demais a sua presença, a sua obra em si, muito rica para nós, para a cidade, né, uma contribuição para a nossa literatura. E gostaria de passar a fala para o professor Welton, coordenador de ensino, para fazer a finalização deste encontro. Welton? Eu não pude ouvir, mas agradeço. Eu não pude ouvir, mas agradeço muito. Rael, informa para ele que o Welton vai fazer os agradecimentos finais. Aí essa gravação eu passo para vocês e ele consegue ver a fala, ouvir, aliás, a fala, tá bom? Sim, eu estou transmitindo para o Márcio aqui pelo WhatsApp. Bom dia a todos. Saudações aí ao Márcio. Grande abraço, Márcio. Saudade de você. A gente já teve a oportunidade de desenvolver algumas atividades juntos, não é? Seja na Feira do Livro, seja aqui no nosso campus, em atividades em que você pôde nos visitar. Enfim, nessas atividades relacionadas à efervescência cultural e de Pameri, a gente já teve a oportunidade de se falar. Um prazer revê-lo. Saudações aí aos nossos convidados, o Luiz, o Rael, sempre apoiando com muita competência, o Marco, né? Os nossos estudantes dos nossos diversos cursos, colegas, professores, professoras, diretora. Professor Renan, parabéns a você pela atividade e pela condução, você e seus apoiadores, seus colegas aí que estão colaborando e contribuindo. Eu quero só fazer um comentário, o Márcio, parabenizando você pelo desenvolvimento desse trabalho e os professores e professoras técnico-administrativos aqui do campus que estão conosco desde o início, eles já viram acontecer, toda vez que chegava algum professor ou professora novo aqui, no nosso campus, eu presenteava com alguns livros que contavam a história
da cidade de Ipameri, para que a pessoa pudesse se ambientar, né? Então, quando você colocou as fontes que você usa aí, eu pude reconhecer alguns dos livros que eu tinha a possibilidade de presentear. A gente não continua mais fazendo isso, porque acabaram as edições disponíveis e o número de professores também ficou maior, né? Mas eu posso garantir que a minha vontade é poder agora presentear os recém-chegados com o seu livro, que fez uma boa mescla de dados históricos, né, com precisão, um excelente material de pesquisa e também com uma dose de paixão na medida certa, né? A gente sabe que para um trabalho como esse é preciso ter muita paixão pelo que faz, muita dedicação, e a gente consegue perceber isso nas poucas linhas que eu pude acompanhar, pude ler até o momento, né? Então, quero te parabenizar, né? E te, sim, sugerir, né, solicitar que a gente continue essa pesquisa, esse trabalho até os dias atuais, né? Para a gente poder fazer o panorama completo da cidade de Ipameri, que a gente gosta muito, que a gente é apaixonado, e que a gente possa ter um material tão rico quanto esse que você já disponibilizou para a gente, né? Mais uma vez, parabéns, tá certo? Obrigado. E fica aí o convite para que você nos visite, né? E repita as palavras da professora Juliana, nossa diretora, né? Na medida do possível, queremos poder adquirir sua obra, né, em um volume até um pouco maior, para a gente poder disponibilizar aqui para os nossos estudantes e, quem sabe, poder presentear aos novos servidores que forem se chegando aqui ao nosso campo, tá bom? Ótimo. Muito obrigado, parabéns mais uma vez, tá? Um grande abraço. Muito obrigado por tudo, obrigado a vocês, um abraço enorme para todos. Renan, eu também agradeço aí, sempre prestativo, Renan, a colaboração sua, participação do IEF, dos professores, são nossos parceiros, a participação do Márcio também, que foi muito bacana. Então é isso aí, eu agradeço. Vou deixar separado para vocês uma tal quantidade de livros para a turma do IEF, beleza? Ótimo. Juliana, quer falar alguma coisa? Parece que o Sebastião, eu vi aqui no... Ia fazer menção a ele agora. O Sebastião Nunes, gostaria de fazer um agradecimento, Renan. Ia fazer menção a ele agora. O professor Sebastião é o nosso pró-reitor de assistência estudantil. Eu queria registrar a presença dele e agradecer. Ele muito nos apoia, né? Está lá na reitoria, mas é um ipamerino de fato, né? Pessoa que defende, eu acho que o campus que ele mais gosta é Ipameri, nem posso falar isso. Tem que ser, né? Pode e deve. Deve. Sebastião? Gente, eu estou realmente encantado, porque quando eu converso com os colegas diretores, né? Principalmente o de Rio Verde, que é a nossa hoje maior escola, ele costuma brincar, né? Ei, Sebastião, Ipameri é a maior cidade em quê? Aí eu começo a falar alguns dados, né? Mas eu vi hoje, assim, que eu tenho muito, mas muito mesmo que aprender, né? E aprendi muito nessa manhã. E, assim, eu gostaria, com essas palavras, de parabenizar, né, o campus Ipameri por essa maravilhosa manhã proporcionada, né, com uma riqueza, né, muito grande de detalhes, uma riqueza de pessoas, né, de todas as vantagens de Ipameri, eu acho que esse recurso, né, de pessoas que ele tem é invejável, né? Então a gente vê assim as pessoas que aqui nasceram, as pessoas que aqui escolheram Ipameri para morar, a gente vê assim o Renan, vê o Elton assim com a Jussara, né, que dedicou a vida dela para Ipameri, e a gente vê assim o quanto que a cidade, né, ganha com essas pessoas e o quanto a gente tem para crescermos juntos, né, como foi proposto pelo Márcio, né? E aí, assim, deixar a nossa disposição de aprender com o Beth Costa e tantos outros ipamerinos de respeito, né, a respeito da cidade, para a gente, quem sabe, um dia, né, termos políticas que possam colocar a Ipameri de novo no cenário de desenvolvimento, né, se não de desenvolvimento, mas pelo menos de reconhecimento como uma cidade maravilhosa que é. Parabéns, de verdade, por esse evento de altíssimo nível que o Campus Ipameri promoveu. Muito obrigado. Obrigado eu, em nome de todos, né, Juliana? Mais uma vez, gostaria de agradecer, parabenizar aí, Márcio, pela apresentação. Foi ótima a sua apresentação, muito didática, muito esclarecedora.
E no mais, te convidar novamente para estar aqui no nosso campus, quando você vir a Ipameri, né? Será um prazer. Esse momento difícil, que a gente já vê uma luz no final do túnel, né? Se Deus quiser, o ano que vem já vamos retornar às nossas atividades normais. Te convidar tomara. Quem sabe, né? Fazer até uma palestra aí para os meninos, que eu acho que é uma oportunidade ímpar de ouvir, viu? Com todo gosto, será uma honra. E no mais, agradecer também, Márcio, como uma ipamerina, pela sua dedicação nesse livro. Eu acho que é como eu disse no início, uma fonte riquíssima de pesquisa, né? Mas muito interessante. Gostei demais. Eu acho que quem lê, quem se identifica com a Ipameri, vai ter a mesma satisfação que eu tive ao poder. E olha que eu não concluí a leitura. Não consegui. Muito obrigado. E, olha, não esqueçam de mandar as críticas e apontar os erros, hein? Porque certamente nós estamos sujeitos. Muito obrigada, Márcio. Um abraço a todos vocês. Para você, o Marco, o Alberto, que entrou um pouquinho. Antes de finalizar, eu ia falar isso, Juliana. Ia mencionar aqui o Luiz Alberto, a Larissa, o Marcos, o Rael, o Sebastião, a Jussara, né, que muito nos apoiou também. Muito obrigado pelo apoio pela realização desse evento. Mencionando também a professora Analice e a professora Maria Luísa, que são as professoras da área que apoiaram e abraçaram o projeto. Vou encerrar a gravação e desde já desejo um ótimo dia para todos vocês.